Procura os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Não me assuste, achei que já era alguma falha na tua conexão aí. Então calma aí, vamos repetir. Sejam então todos muito bem-vindos à nossa live dessa quinta-feira. Deixando alguns recadinhos aí para que durante a live, quem quiser fazer perguntas aos nossos convidados, que possam deixar aqui no chat, e também mencionar a ausência da nossa querida Roberta, certeza que está cuidando muito bem de coisas particulares e que na próxima estará aqui conosco e de alguma forma ela vai conseguir colaborar com a gente, mesmo que não aqui presencialmente. Tendo dito isso, novamente boa noite a todos, ao Alexandre. Nessa noite, na nossa live de quinta-feira, nós teremos a honra de receber dois ilustres convidados, eles que são as mentes à frente do projeto Sabedoria Arcana, projeto que no ano 2024 completou seus 8 primeiros anos de vida e que tem como linha editorial levar o conhecimento da sabedoria arcana para as pessoas através de livros, de artigos, de cursos e do formato que nos aproximou, que foi o que originou ao nosso convite, que é o podcast Sabedoria Arcana, que inclusive recentemente foi premiado no MPB, melhor podcast do Brasil, na categoria Espiritualidade e Religião. Então, sem mais delongas, eu convido a fazer parte dessa nossa noite os professores Adílio Jorge Marques e o professor Pablo Bispo dos Santos. Professores, sejam muito bem-vindos ao Defining Ghosts. Eu acho que o professor Adílio está no mudo. Tem uma falha no áudio. Isso. Opa, Adílio boa primeiro. noite. Eu não queria botar ruído aí na transmissão, né? É uma boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra muito grande acompanhar, como a gente acompanha, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo já há algum tempo. E não podia deixar de agradecer de vocês terem mencionado aí o nosso nome, ter lembrado da gente. E também do prêmio que a gente acabou de receber lá em São Paulo. Deixar a palavra aqui para o Pablo. Perfeito. Fantástico. Muito bem. Então, mais uma vez, reiterando aqui o que disse o Adílio, para mim, para nós, é uma honra, uma satisfação muito grande poder participar, tendo em vista a abordagem do canal, tendo em vista o trabalho que vocês também desenvolvem. Obrigado pela lembrança. O prêmio ainda tá fresquinho na nossa mão aqui, ganhamos na semana passada e não poderia deixar de saudar vocês e ao nosso público com o que é a abertura do nosso canal, que são as saudações fraternais, saudações arcanas aos todos os descendentes da sabedoria das eras. E até porque lembrando que essa é uma transmissão simultânea, então vocês aí que estão lá no canal do Sabedoria Arcana, de repente podem ter se deparado com esses dois outros intrusos aqui na live, falando, ué, cadê os professores? Aqui estão eles, tá? E a gente tá aparecendo em dois lugares ao mesmo tempo. É quase uma função quântica que estamos fazendo nesse momento aqui. Papus resvalaria numa explicação para isso se vivo estivesse hoje, que é exatamente o tema do nosso encontro uma bilocação de hoje aqui, né? digital, né? Uma bilocação digital. O que os antigos ocultistas diriam hoje em dia desse fenômeno? Bom, provavelmente teremos um tupa em um lugar e outra pessoa aqui. Verdade.
Então, professores, mais uma vez obrigado por estarem conosco essa noite, obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós somos um canal ainda pequeno, mas nós temos, talvez, e posso ser um pouco prepotente, nós temos a mesma vontade de sermos tão longevos quanto Sabedoria Arcana. Um conteúdo e uma forma de um olhar, uma visão nossa que a gente sabe que tem muito, não é fácil esse caminho, essa jornada também, porque as mídias não nos favorecem em seus algoritmos, né, em distribuir um conteúdo como o que nós produzimos, mas somos persistentes, né? E sim, a conexão que eu quero fazer é muito vinculada ao que origina o nosso canal, né? O objetivo principal do Defining Ghosts é dar vazão nesse formato de podcast a forma como nós, eu, Alexandre e Roberta, olhamos para temas como o ocultismo, o esoterismo, as religiões e a paranormalidade, sempre respeitando muito a forma como cada um de nós assim as observa e também como a cada um daqueles que nos assistem observam esses e outros temas correlatos e também a forma como cada um dos nossos convidados observam esses conteúdos, né? E aí é um ponto que eu também faço uma conexão, que é justamente sobre a figura que hoje é a central da nossa conversa, né? Claro que tudo isso que eu falei sempre respeitando muito uma questão que nós evitamos ao máximo de passar pelo cientificismo, né? E é nesse contexto que nós, ao buscarmos uma forma de conectar o assunto que nós tratamos aqui, ou os assuntos aos que os senhores tratam no Sabedoria Arcana, é que nós elegemos a figura de Papus. E os senhores sempre me corrijam se eu estiver pronunciando o nome dele ou muito abrasileirado ou tentando me aproximar ao máximo do original em francês, assim como tentei aqui trazer o nome dele completo em francês mesmo e, por vergonha, desisti. Ah, não, vai. Não me Olha, eu ia te elogiar agora. Você é a primeira pessoa em anos, em décadas, que eu vejo pronunciar certo, no sentido do francês, o nome iniciático dele, vamos dizer assim, que é Papus. Se você pegar até, botar no Google Translate, ou lá, qualquer que seja, e botar no som, no microfone, vai aparecer. A gente pode abrasileirar, como Papus, né, como todo mundo fala, né, mas não é Papi. Todo mundo fala Papi, mas Papi não é em língua nenhuma. Sim, com certeza. Então, meus parabéns, desde já. É isso aí, professor. Papi deve estar se referindo a outro ocultista. A gente poderia outra entidade lá do Núcleo Temeron que a gente não sabe. Ou talvez fosse um filho dele que um dia falou Papi. É possível. Não, e nem assim foi. Porque o Felipe, que era o filho, né, do nosso, chamar em português Papus, né, como a maioria vai identificar, né, o Felipe ele usava o nome Jean, se me engano, como nome iniciático. Então nem pro filho serve. Nem pro filho. E aproveitando o humor que é um pouco do que nos cerca, né? Até poderíamos ter dado o nome para essa live de bate-papos. Sim. Não, sem dúvida. Foi boa. Essa foi essa eu nunca tinha ouvido. Não, ainda não. E assim, eu recordo, né, como audiência cativa que somos do Sabedoria Arcana, que eu, ao escutar, não sei, pela enésima vez o episódio 33, que curiosamente, ou coincidentemente ou não acreditando em coincidências, né, tendo o número 33 por trás desse episódio, tendo um número tão emblemático, tão simbólico, tão significativo, né? Não sei se foi proposital, se foi, parabéns, se não foi, parabéns também, porque eu acho que tem uma conexão muito boa, né? Foi fantástico. E eu escutando
Então eu imaginei, além da leitura que Alexandre faz da obra de Pappus, a gente pensou em fazer justamente essa conexão, né? Nós, então, buscamos não olhar só pela ciência, por tudo que a gente aborda, não olhar só pelas questões místicas, mágicas e religiosas, mas sempre tentar encontrar o melhor dos dois mundos, que é uma das propostas que Pappus, na sua obra, nos traz. E é nisso que eu, ao entregar finalmente a palavra aos senhores, que dirijo a seguinte pergunta, né? A obra de Pappus, a figura de Pappus, na jornada individual dos professores, teve qual importância, qual relevância, como ela se apresentou aos senhores? Ok. Quer começar, Júlio? Tá, posso começar. Bom, ele é uma figura, vou tentar ser breve, eu acho que é o que vale. Ele é uma figura central nesse caminhar que eu fiz pela história das religiões, das religiosidades, ao longo desse tempo todo, porque quando eu comecei a me interessar por tarô, e por que aquilo de alguma maneira tinha algum significado para a mente de algumas pessoas, e na época eu já estava ouvindo estudo de física e etc. e tudo. O livro que caiu nas minhas mãos foi o Tarô dos Boêmios, né, de Pappus. E a forma com que ele tratava o assunto era diferente de outras obras que depois eu fui adquirindo. E depois eu comecei a perceber que aquela formação que ele tinha na medicina, de uma certa maneira, influenciava, assim, me tocava muito, porque a medicina é uma ciência, mas ao mesmo tempo ele também não abria mão de todo o caminhar que a espiritualidade pode dar como respostas, né? Ao mesmo tempo que ele também não abria mão do caminhar científico dele como médico. Então, de uma certa maneira, ele foi central para mim, porque eu comecei a adotar essa perspectiva que eu entendi dele, de que ele tinha feito, né? Ele morreu em 1916, de que ele tinha trilhado esse caminho e, de uma certa maneira, acho que também não é uma boa palavra, certamente ele teve sucesso pela herança que ele deixou de iniciações, de organizações iniciáticas, de obras escritas, etc, etc. Então, para mim, começou a partir desse ponto em que ficou claro que ele conseguia um equilíbrio interessante entre esses lados. Sim. Perfeito. Bom, para mim, o contato foi parecido com o que ocorre com o Adílio, porém eu diria que ele ocorre a partir de uma trajetória quase que inversa. Por quê? Porque o modus operandi com o qual o Pappus ele lidava com as questões mágicas, místicas e etc., ele meio que, entre aspas, tirava certos véus de questões que eram comuns à própria estrutura do pensamento, seja ele aplicado à religião, seja aplicado à magia, seja aplicado ao que à época se conhecia como ciência. Então, essa forma de pensar me instigou muito. E aí, tal como ocorreu com o Adílio, eu fui buscar o que ele pensava a respeito do tarô. E fui estudar o tarô dos boêmios e a maneira como as simbologias estavam colocadas dentro dos arcanos do tarô, que, sem dúvida alguma, é uma área de interesse para mim muito viva. Então, por isso que eu disse, por caminhos quase que inversos, chegamos mais ou menos da mesma forma ao grande ocultista, né? Muito interessante, e sem dúvida nenhuma, eu acho que dos autores que também se propuseram ao tema e a fazer essa visão de reconexão entre religião, ciência, enfim, eu acho que é o que abordou isso de uma forma muito prática, né? De uma visão muito holística. Eu acho que isso também favorece aquele que começa a estudar a partir de um autor como ele, né? Ele é mais acessível, ele não trabalha
pelo menos me desculpem se eu estiver errado, mas ele trabalha muito de uma forma descomplicada, se é que dá para dizer, o assunto, enquanto outros autores trabalham ainda naquela visão do conteúdo mais velado, né? Nem sempre consumido na ordem em que foi escrito ou na ordem que se lê, pelo menos, né? Existe uma decifração a acontecer, um decifrar ali, né? Isso, exato. Ele parece que quer justamente mostrar um didatismo. Ele é didático. Se a gente pega, por exemplo, isso não é um desmerecimento aos anteriores, né? Ao Levi, à Agripa, ou qualquer que seja, né? Mas ele nitidamente não quer velar. Ele quer justamente, naquele final do século XIX, início do século XX, ele quer revelar. Ele quer tornar claro que é possível fazer entendimentos daquilo que era tradicionalmente chamado, né, de ocultismo, e que ele usa muito essa palavra, que pudesse ser tratado de uma maneira mais próxima, até mesmo de uma pesquisa científica. Não à toa ele se envolve com grupos, por exemplo, que tratam vão trabalhar a energia animal, o mesmerismo, e vai estudar isso, né? Vai estudar a hipnose, o tarô dos boêmios. Ele vai colocar ali muita questão sobre numerologia, visões de mundo, né? E tem um livro dele que circulou muito pouco aqui no Brasil, foi lançado em 2001, só 100 exemplares. Na verdade, traz esse livrinho que não está mais circulando, ele esgotou, né? Depois que o 100º foi vendido, da extinta editora Gnosis. É um livrinho que, na verdade, vem com 2 pequenos textos dele, de Papus, que é Os Raios Invisíveis e o Astral das Coisas. E só o título já mostra, quando ele vai falar o que ele chama dos raios invisíveis, ele vai falar de raio-x, ele vai falar daquilo que a ciência já trabalhava nesse aspecto, porém, ele faz uma costura com o que justamente essas curas ditas não reconhecidas pela ciência, pseudo-milagres, porque não tinham explicação, porque que os objetos irradiavam, né, uma espécie de eletromagnetismo, de radiação, os raios invisíveis, daí o título, por exemplo. E a psicometria, por exemplo, que ele vai tratar com outro nome, com outro termo. Então, sobre o astral das coisas, como é que isso se relaciona com um plano que trazia efeitos físicos, inclusive em termos de saúde ou doença, já que ele era um médico, mas que não era visível, como, por exemplo, a área da física trata, né, da matéria, etc. Então, eu acho que nesse aspecto ele é realmente muito didático e acho que isso, de uma certa maneira, contribuiu para que ele estivesse à frente do tempo dele, bem naquela transição para o século XX. Sim, e isso. E diria, né, que é didático e, ao mesmo tempo, inovador para a época, porque ele está trazendo uma série de conteúdos que posteriormente se revelariam como que sancionados, né, pela ciência, dentro do âmbito místico. Eu diria que, ao lê-lo, eu tenho e tive a sensação de que ele fazia um trabalho de revelação, como muito bem coloca o Adílio, mas sem a perda do encanto das coisas. Ou seja, a existência e a criação possuem um encanto que já é suficiente. Não seria necessário uma segunda camada de, entre aspas, encantamento pela própria maravilha da criação, né? 3 e 3 dá 6, que vai remeter à esfera cabalística de Tiferet, né? É isso. Exato. Não falarei mais. Ficarei quieto para não ir mais além, né, do 33, mas temos isso aí, né? Temos esse esplendor da criação, né, que é muito bem retratado na Ordem dos Papos. Mas nós queremos saber do 33. Eu cito assim, para mim, eu, por exemplo, né, eu li um livro do Papos que era sobre ocultismo, né? E
Daí até comprei posteriormente um da Cabala, né? Porque ele menciona nesse livro. E eu não sou uma pessoa voltada que fica buscando só assuntos ocultistas. Meu grande interesse sempre foi pela filosofia, né? Que é o que eu realmente gosto, é da filosofia. E eu cheguei também a pegar alguns livros de outros, né? Do Eliphas. Tem um outro que até tá aqui. Deixa eu ver. Do Francis Barrett também aqui. Sim. Que é Magos e tal. Magos. Mas eu começo a ler e ele não me trazia, assim, nada especial. O interessante do Papos é exatamente isso, assim, que eu comecei a ler aquilo e, além dele escrever muito bem, né, a tradução também favoreceu, acho que bastante, talvez até por ser... Ele escrevia em francês. Sim, de repente não tem tanto problema de tradução como se traduzir uma obra do alemão para o português, né? Já o do latim. Poxa, foi sensacional, assim, os conceitos que ele trouxe do ocultismo, criou um link que você consegue ali, visivelmente, né, nos relatos que ele traz ali, até de obras de outros que tinham, que ele menciona nas passagens ali, nas diversas passagens, né? Por exemplo, Pitágoras, né, falando das cordas, né, que a tensão das cordas, se fosse um planeta a X distância, deveria ser o quadrado da força empregada para poder manter o equilíbrio, que você depois vê, né, resplandecer exatamente esse conceito na física, né, e que talvez daí já me gera uma suspeita, eu vou falar de uma suspeita nesse caso, que Newton, por exemplo, era um alquimista, né? Então, foi ele que me trouxe a imagem de que toda ciência acaba sendo devedora, né, do ocultismo. Pode ser que em certo momento na história haja uma ruptura gigantesca que acaba até por ignorar certos aspectos que às vezes seriam fundamentais até para que se possa compreender adequadamente alguns fenômenos científicos hoje em dia contra os quais a ciência se debate, que se fosse visto como os antigos ocultistas, nessa visão que o Papos trouxe ali, poderia trazer um maior esclarecimento. Eu não vejo, por exemplo, ali, redução, ele fala de redução teosófica, né, adição teosófica e etc., que não são conceitos matemáticos que são empregados na matemática que a gente tem hoje em dia ali, né, a matemática acadêmica, né? Ou estou errado? Pergunto para os professores. Bem, quer falar, Pablo? Tem muita coisa. Não. Tem bastante coisa. Eu diria que errado não, mas por um outro caminho, eu diria assim. E aí, se o Adílio quer, um grande especialista em história da ciência, me permitir, me der a licença, eu ousaria dizer que estamos diante de uma proto-matemática, né, do sentido acadêmico, e de uma matemática mais avançada do ponto de vista oculto, eu diria assim. Então, esses conceitos, como redução teosófica e outros, realmente não são procedimentos de cálculo do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico. Mas eles atingem um outro nível quando estamos falando de um outro tipo de ciência. Dentro das ciências ocultas há vários empregos para isso. E aí vou deixar o Adílio discorrer mais sobre essa relação, né, entre os dois, mas antes disso, só comentando que, por exemplo, para tiragens de tarô, a redução teosófica é fantástica como mecanismo de confirmação, quando você aplica ao somatório dos arcanos saídos numa tiragem. Já não utilizaria, por exemplo, numa prova real de cálculo para verificar se as contas foram corretas. Muito bem. Entendi. Assim, partindo do início, né, do que foi colocado em relação ao Newton,
o Newton, ele foi muito mais... Isaac Newton, estamos falando de Isaac Newton, foi muito mais um teósofo, um alquimista, do que um matemático e um físico. Se você pega de 100% o percentual da obra dele, uma boa parte é dedicada a isso. Então, tanto que ele vai estudar o livro de Daniel para fazer uma profecia sobre o fim do mundo, que ele calcula, usando numerologia, para o ano 2060, estou falando de Isaac Newton. Ele vai fazer vários experimentos com sal, enxofre e mercúrio no seu laboratório alquímico, vai escrever sobre isso, etc. Então, isso tudo é documentado, não tem achismo, nada disso. Tá? A Royal Society, fundada em 1666, se não me falha a memória, ela é, em grande parte, naqueles cientistas ingleses, fundada por alquimistas, teósofos, ou se tinha uma outra formação, como engenheiros, físicos, astrônomos, etc., eram também estudiosos desse aspecto pré-química moderna, desse aspecto da astrologia, ou seja, pré-astronomia moderna, e também desses aspectos anteriores a uma matemática mais moderna. Um exemplo que eu vou dar é o número de ouro, a série de Fibonacci, que a gente encontra para fazer aquela proporção de beleza. A gente encontra não só nas obras renascentistas e mesmo ainda em algumas obras do século XVIII, XIX, até do século XX, e que dão aquele sentido de harmonia, né? Que vem de um conjunto de números que a gente estuda, sim, no ensino fundamental e trabalha até mesmo para ensinar filosofia e história da matemática, que o Fibonacci tornou famoso, mas que já existia, que é você começar com o número 1, aí você repete o número 1, é o espelhamento, como está no livro do Tarô dos Baianos do Papo, 1 mais 1 dá 2, aí você pega esse 2, soma um primeiro mais anterior dá 3, pega esse 3, soma um primeiro anterior dá 5, etc. E você vai chegar a uma proporção que, aplicada à geometria, é a proporção que você encontra na natureza do mais belo, do mais harmônico, que você tem na Catedral de Notre Dame, no Partenon em Atenas, no rosto da Mona Lisa, e por aí vai, várias obras. Tá? Esse tipo de trabalho, associado aos experimentos alquímicos, estava dentro do espírito da Royal Society, e era o espírito do Newton, no final do século XVII, e daqueles filósofos e matemáticos dali que não separavam a filosofia e a ciência, né, de uma presença divina, vamos dizer assim, chamada de Deus, né, seja ela panteísta, né, como alguns acham que Spinoza talvez fosse, sei lá, ou gnóstica, não importa, mas vários deles tinham uma crença muito importante. Então não tinha muito como separar essa questão durante muito tempo, até pelo menos ali perto da Revolução Francesa, no final do século XVIII, separar a matemática das outras ciências desses estudos, não. O Papus, ele tenta retomar isso a partir de uma ciência que já tinha avançado bastante no final do século XIX para o início do século XX. E assim, o Papus, ele quando está mencionando, inclusive, a redução teosófica, né, ele faz como num tom de desafio para os matemáticos. Né? Tanto que ele fala, que eu não me engano, a equação que ele coloca lá é como 4 mais 7 pode dar tal coisa, lá não me lembro de cabeça, mas eu sei que tinha um número 4 ali e tal. Mas nesse sentido, qual é... Existe uma aplicação, então? A gente poderia dizer isso, né? Existiria uma aplicação matemática, sim, que seria aplicada para esse âmbito da ciência moderna, né? Porque o que eles faziam, eu considero ciência. Tinha método, né? Eles não tinham os laboratórios que hoje em dia, né? Não tinham um colisor de hadrons, por exemplo, para eles testarem. Apesar de que tudo que acontece num colisor de hadrons seja algo absolutamente, na minha opinião, místico, né? As pessoas estão tocando. A ciência tenta tocar o místico quando está lidando com aquilo ali. As definições e tudo mais que eles criam, né? Se você for fazer, até caberia uma revisão filosófica como os princípios fundamentais da filosofia aplicada à física quântica, né? Porque até o conceito de ontologia acaba mudando ali naquele sentido. E o desafio, né, que ele faz, nesse sentido, ele separa,
teria alguma distinção que poderia ser feita? Assim, eu posso fazer uma redução teosófica aqui, né? Mas isso não é propriedade dos números também? Um matemático não deveria levar isso em consideração, de repente? Você está falando do Newton ou do Pappus? Do Pappus que ele menciona no ocultismo. Ah, sim. E sobre redução teosófica em si. Vamos dizer, redução teosófica. Tem uma aplicação que tem essa distinção? Realmente, assim, fica como o professor Pablo falou ali. Tá, vai servir pro tarô. Mas não tem nenhuma aplicação que um matemático deveria conhecer, pelo menos, como o Pappus desafia, quando ele está mencionando isso no livro Ocultismo? Olha, aplicação tem no sentido de entendimento do que é a matemática para a natureza. Esse é um tipo de matemática, de ciência, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado, que é mais no âmbito da filosofia da matemática, hoje, com um profundo avançar que a gente tem da computação e da matemática, do que mesmo no sentido da utilização, porque já se andou bastante mais do que isso. Agora, a arte usa isso até hoje. A pintura, a escultura, etc. Não só para estudar a arte antiga, mas para também entender alguns artistas novos que trabalham com esse tipo de proporção que é pitagórica. Na verdade, se eu entendi assim o que você colocou, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas tudo isso daí está dentro daquela harmonia das esferas que vem desde Pitágoras. Então, essa a proposta que a matemática traz para tentar fazer com que os alunos, com que as pessoas entendam que a matemática faz parte da própria natureza, de tudo que existe. Sim. Tem uma pergunta que é a seguinte: a gente criou a matemática, a gente é a humanidade, né? Nós criamos a matemática porque a matemática está na natureza ou nós tivemos a necessidade de criar a matemática para entender a natureza? O que veio primeiro? Né? Quase como o ovo ou a galinha, né? Então essa dúvida depende de quem está analisando. É como, mais ou menos, a perspectiva tem filósofo ou historiador da ciência que é externalista, tem outro que é internalista, que acha que a própria ciência se basta, e etc. Então, são perguntas que não têm uma resposta. Agora, a matemática acaba usando esse tipo de pensamento filosófico para poder abrir seus horizontes, para que a pesquisa não fique limitada, não tenha um fim, como a gente tem hoje, né? Estudando paradoxos, entendendo como é que as constantes do universo tentam se manifestar, como a gente entende essas constantes, que nem o Pi, por exemplo, né? Que nasce da geometria. Então, na verdade, é um entendimento que quase, em alguns casos, é mais aceitar que aquilo funciona do que entender por que aquilo funciona. E aí o Pappus vai colocar que tem algo a mais que diz que o universo funciona daquela maneira, numerologicamente. Então, o 4 vai entrar aí. Como ele tira isso do próprio Jacob Boehme, por exemplo, do quaternário que o Jacob Boehme cita, em vários livros, até na Aurora Nascente, de que da trindade do 1, do 2 e do 3, que se repete na série de Fibonacci que eu acabei de falar, a próxima manifestação da próxima trindade já é o número 4. Então, quando você quer transcender de um plano para outro, você precisa do quaternário. Então, de uma certa maneira, é a teoria dos conjuntos, entendimento de filosofia da matemática, o princípio inicial de Euclides, da geometria, os elementos, o livro Os Elementos de Euclides trabalha com isso. Então, toda a base matemática, de uma certa maneira, está centrada aí. Sim, tem algo que eu acho que seria importante destacar, que é o fato de que, desde uma perspectiva filosófica, um conceito pode nos ajudar a aclarar, essa relação, que é o conceito de Eidolon. Na medida em que, conforme o Adílio muito bem coloca, o Pappus ele está vindo como alguém que vê esse mundo concreto a partir do viés de um outro mundo, de um outro plano de criação. Nesse plano de criação, tal como Platão, que vai conceber a ideia de númenos, que são os codificadores dos números, entre outras coisas,
o Papos está trazendo uma série de princípios e elementos aplicáveis ao que vai ser chamado de magia, mas no sentido antigo, no sentido de ciência, de conhecimento da natureza, porém, eles são transcendentes às normas e procedimentos que eram adotados até então pela ciência da sua época, e diria pela ciência de hoje. Então, redução teosófica e outras constantes que vão aparecer na obra do Papos, elas vão levar muito essa ideia de que há uma sabedoria, e isso conecta diretamente a nossa ideia de sabedoria arcana, ainda que não seja a fonte principal, não seja a fonte única, mas isso está conectado, de que existe uma sabedoria primitiva, e essa sabedoria primitiva condiciona inclusive as ciências. E aí ele usa a matemática, que René Descartes vai trazer como sendo a rainha das ciências, né, como uma princesa, já que a filosofia seria a rainha dos conhecimentos, e a matemática uma espécie de princesa, por ser a ciência governante das demais. O Papos vai dizer, não, mas tem alguns princípios aqui que são tidos como ocultos e que governam matemática, física e uma série de outras coisas que vão aparecendo na sua obra. Né? Essa é uma possibilidade da gente ver esse entendimento. Né? Lembrando que ídolo é espelho. Né? Então, quer dizer, ele está trabalhando num mundo que está atrás do espelho. E a partir daí ele está falando conosco. É o que dá para a gente, ou pelo menos o que eu consigo conceber nesse sentido. Acho muito bom. Eu concordo totalmente com o Pablo. Acho que a visão do Papus, o Papus é exatamente essa. Tanto é que ele vai tratar do astral o tempo inteiro, em várias obras, né? E é justamente esse quaternário que dá esse pulo, né? Como a gente falou. E agora não há dúvida de que ele bebe dessas fontes todas, que nem o Pablo colocou. Ele é uma pessoa extremamente culta. Aliás, quando a gente estuda a vida dele, que ele passava horas e horas nas bibliotecas de Paris, consultando, ele tinha essa felicidade, né? Estava mais próximo dos antigos escritores e tinha manuscritos originais para consultar. Eliphas Levi, por exemplo. Então, o que ele faz, ao estudar vários desses filósofos e desses pensadores, é justamente fazer isso que o Pablo falou. Tá? Entendo também dessa maneira, essa síntese, né? Mais dialética, mais dialógica, mais pedagógica com o público leitor dele, no caso. Era inclusive a minha pergunta, né? Como é que o cara tem uma erudição, né? Que até você fica abismado, assim, né? E ela foge ao comum, né? Essa era uma característica, de repente, comum aos ocultistas. Eles eram todas pessoas assim eruditas mesmo, como Papos, ou alguns eram só voltados para aquilo e acabavam só se enveredando pelo caminho do ocultismo e se fechavam naquilo ali. Papos foi o único que fez isso? Não. Os mais famosos eram sempre eruditos. O John Dee, por exemplo, né, que trabalhava como conselheiro da Rainha da Inglaterra, né, o próprio Agripa, Cornélio Agripa, que foi estudado pelo Levi e pelo Papus, né, o próprio Eliphas Levi, todos eles têm um aprofundamento filosófico, de estudos de história, ou até mesmo do que se conhecia de ciência até a época deles, Paracelso, né? E os mais antigos também, já foram citados hoje aqui, né? Pitágoras, Platão. Todo mundo sabe das viagens filosóficas que eram comuns por esses pensadores, né? De 20, 25 anos, em média, passando por vários centros na África, no Oriente, ou até mesmo na Europa, até que eles fossem realmente mestres e pudessem fundar sua própria escola. Então, me parece que a erudição, não sei se o Pablo concorda comigo, mas a mim parece que a erudição é um termo comum para esses grandes ocultistas místicos e etc. Sim, e complementando e indo na direção do que o Adílio coloca, hoje, na contemporaneidade, temos a sensação, com a difusão da informação, mas não do conhecimento, e aí só para quem, como eu sou da área de educação, me perdoe se eu for extremamente repetitivo ao dizer que a diferença entre informação e conhecimento é um pouco parecida com a diferença entre alguém que sabe operar o WhatsApp
e alguém que entende a tecnologia 5G. Tem uma diferença bastante significativa. Então, nós temos muita informação difundida na internet. Mas o conhecimento é algo que, necessariamente, ele é objeto e, ao mesmo tempo, sujeito de um processo longo de transformação de estruturas mentais e também da natureza por parte daquele operador do conhecimento. Portanto, a erudição é pré-requisito para toda essa linhagem de mestres, que podemos chamar a atenção de vários aqui. O Adílio, por exemplo, é um estudioso do Jacob Boehme. Nós vamos ter um René Descartes, um Immanuel Kant, nós vamos ter místicos, né, como Agripa, como Paracelso, como Papos, e que a erudição é pré-requisito. Hoje tem-se a impressão, algumas pessoas particularmente, que certamente não nos inclui nenhum de nós, tem-se a impressão de que, ao ter lido 3 ou 4 PDFs, o sujeito se transformou em um grande mago. E isso é uma absoluta ilusão e um desserviço à humanidade. Nós temos uma série de repetidores que, quando muito, se fizerem direitinho, farão o mesmo trabalho que minhas calopsitas fazem, quando conseguem repetir o hino nacional. Então, isso é totalmente diferente da perspectiva adotada por esses sábios, porque eles entendiam que até chegar ao ponto de poder produzir alguma coisa, precisavam estudar e estudar muito. E assim o faziam. Né? O século XIX vai ter essa pegada, e o Papos representa bem isso, de tentativa de unificação dos conhecimentos místicos com o método científico que então vinha se colocando como pedra fundamental, seja na filosofia, seja na ciência. Por exemplo, se nós pensarmos que, contemporaneamente, a filosofia positivista ela estava ali na Europa, desprezando toda a metafísica. E, de alguma maneira, não estou dizendo que o Papos era um positivista, por favor, nada disso, mas estou dizendo, de alguma maneira, dentro desse caldo cultural, dentro desse campo, eu diria, experimental ali da Europa dessa época, a perspectiva do Papos vem como uma perspectiva inovadora, porque ele está realmente trazendo para o âmbito dos conhecimentos gerais, da filosofia e da ciência, conhecimentos muito antigos, de tradições milenares. Eu sei que a gente acabamos desviando um pouquinho até, mas sim. Tem umas coisas que me chamam a atenção, assim, né? Acho que os professores podem até também trazer opinião. O professor Pablo aí falou o seguinte, né? Ler 3 PDFs, daí repetir as coisas que estão ali, né? Se achando já um mago. E eu acho que isso, infelizmente, eu não sei, daí não tenho como fazer uma comparação que seja honesta nesse sentido, né? Mas somente, então, mencionando o atual período, né? É o que hoje em dia só acontece isso. De fato. Eu acho que as pessoas, elas não fazem nada a não ser fazer essa repetição de algo que li, algo que ouvi, né? E algo que os outros pensaram por mim, né? E eu acho que o legal isso, desde eu falo, a filosofia, ela na verdade, ela é uma grande ousadia, né? É a maior ousadia que você pode ter, no fundo, porque é questionar aquilo que os outros talvez considerem inquestionável, né? Eu não acho qualquer tipo de questionamento, por mais bizarro que aparentemente seja, digno de ser repelido simplesmente por aparentar ser bizarro, né? Eu gosto, inclusive, da bizarrice, e eu acho que é uma coisa que acaba faltando hoje em dia, até para cientistas, esse critério, né? Às vezes o cara tá tão preso ali, e nesse sentido até o Heidegger mesmo menciona, né, numa passagem, que os maiores escravos que ele considerava da humanidade, né, naquele período seriam os cientistas, né?
que ele tem todo um discurso contra a técnica e aquelas outras peculiaridades, mas ele menciona isso, mas em certo aspecto acaba até aparentando isso, né? Que falta aquele questionar mais fundamental, que eu acho que esses caras faziam, né? Pelo menos o Papus, né? O Papus, eu vi exatamente isso, né? Que foi para mim surpreendente e foi edificador, inclusive, né? Porque quando você lê a obra dele, você entra num estado daqueles momentos raros na tua vida que você fala, caralho, eu posso pensar isso? Né? Que é puro sentimento filosófico, né? É uma coisa que é avassaladora, deveria ser o principal objetivo, né? E até queria trazer um pouco para o cenário atual, né? E eu já comentei em um outro episódio nosso que tive um momento pela frente que eu trabalho com tecnologia, e certa vez eu estava visitando nós somos aqui de Curitiba, né? Quer dizer, eu sou de Curitiba e moro aqui, o Alexandre é em Foz. E aí eu estava visitando uma fábrica de automóveis aqui e na época era um chefe meu, tentando puxar papo com o diretor dessa fábrica, falou assim, pois eu não entendo esses caras como Karnal, enfim, esses filósofos e pensadores do dia de hoje, que eles não entregam nada pronto pra gente. Aí eu fiquei com uma vergonha alheia quando ele fala isso, né, do Cortella, do Pondé, enfim, de outras figuras assim, que é um pouco do que a sociedade hoje representa, seja aquele que acha que com pouco se transforma num bruxão, num mago, até aquele que até pelo conhecimento da sua própria vida, da sua própria existência, tem preguiça de pensar em si mesmo, né? E quando se dá por si já é um pouco tarde para ter esse despertar. Então é uma realidade infeliz nossa, de pessoas que não têm vontade de pensar e querem comprar tudo apostilado, né? É uma sociedade apostilada do conhecimento já preparado, pronto, comprado numa prateleira, né? Sim. Nesse sentido, fazendo um comentário breve, eu diria para vocês que a perspectiva do Papus vai justamente ao contrário disso. Porque em sua obra ele está trazendo uma série de fundamentos de aperfeiçoamento pessoal e, de certo modo, uma série de aberturas de caminhos para que o indivíduo possa ter contato com essas realidades astrais. E ele já mostra que não é lá tão fácil quanto parece, né? E agora eu estou passando aqui para o Adílio ao comentário. Não, eu só ia falar justamente nesse ponto de vista, e parece que talvez seja uma pegadinha desse momento contemporâneo, né? O fato de se ter quantidade de informações, como se você tivesse à sua disposição uma enorme biblioteca, quase infinita, também, de uma certa maneira, é uma armadilha, porque se você não tem como pesquisar, se você não tem um certo norte, você cai naquilo que já foi dito hoje, ficar a maioria se repetindo naquela superficialidade. Eu acho isso, de uma certa maneira, aconteceu ao longo da história. Não é algo que, digamos assim, na minha opinião, esteja acontecendo só hoje. Hoje acontece da forma que o mundo contemporâneo apresenta as informações. Mas as pessoas antigamente não sabiam ler, então podiam ter um mosteiro, como aquele do Humberto Eco lá, no Nome da Rosa, inteiro, cheio de livros, e não iam fazer nada com aquilo, né, porque não sabiam ler. E da mesma maneira, você pode, entre aspas, saber uma língua qualquer e você ter um mundo à sua frente e você não sabe o que faz com aquilo, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, a tradição acaba protegida, se autoprotegendo, em cima desse caminhar, né, que vai só mudando de roupa. Agora, há um acesso, né, a determinadas informações que antigamente eram mais veladas, no sentido de trabalhos que o próprio Papus condenava,
né, que são os trabalhos que a gente pode chamar de magia negra ou da mão esquerda, sejam lá, né, de contra-iniciação, sei lá, ou como queira se chamar, né. Esse tipo de coisa, antigamente, isso é algo que acho que vale a pena pontuar, esse tipo de trabalho antigamente era muito mais velado, né, não ficava se discutindo isso abertamente, vamos supor, há 3, 4, 5 séculos atrás, ou mais. Hoje, você tem qualquer porcaria dessas à disposição, né? Então, a ignorância da leitura que serve para um trabalho como o do Papos também vai servir para quem acha que vai conseguir fazer alguma coisa com esse outro tipo de trabalho. Então, a armadilha continua, só que ela é pior, ela é mais profunda, porque alguns trabalhos, como os que a gente estuda, que a gente está citando e a gente exercita em nossos 2 podcasts, não vão levar você a nenhum tipo de beirada do abismo, como a carta do Jung, né? Já outros trabalhos, né, que hoje são facilmente encontrados, nós temos relatos e vivência o suficiente e testemunhos da nossa própria vida de saber que aquilo vai levar a desarranjos psíquicos extremamente profundos e muitas das vezes irreversíveis, violentos, exatamente. Então, essas ponderações que eu queria fazer, porque vários desses grandes eruditos faziam advertências nesse sentido. Claro, tinha um ou outro que se metia, né, e pagava o seu preço. Hoje, talvez a internet facilite um pouco essa pseudo-erudição perigosa também. E eu queria até fazer uma conexão quanto a erudição que nós falamos aqui, né, todo esse processo de o quanto talvez as ordens iniciáticas, as ordens esotéricas, as tradições acabaram também preservando com as suas formatações, né, preservando esse conhecimento e trazendo, eu não sei se eu posso tratar desse jeito, mas uma metodologia para se abordar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, né? Então, a hora que eu coloco uma metodologia sobre essa visão, eu evito esses equívocos, esses erros, essas jornadas sem volta, porque eu consigo colocar um conhecimento por fases, né? Eu primeiro preciso ter um entendimento inicial, até para chegar num momento onde eu possa até me imaginar sendo desafiado, mas tendo condições de aceitar aquele desafio. Não sei se eu me fiz entender, mas por que eu estou trazendo isso? Justamente para a gente não mudar de assunto, porque afinal de contas o tema é Papus, mas sem dúvida também olharmos para a figura dele como uma figura importante nesse aspecto de uma ordem, da construção de ritos, da construção do conhecimento através dessa forma iniciática, né? Sim, totalmente. Inclusive o movimento martinista que ele vai fundar é basicamente isso que você colocou agora. Ele sabe de toda aquela confusão, ele é herdeiro de todas aquelas múltiplas centenas de ordens do século XVIII, até mesmo e meados do século XIX, e o que ele faz com a ordem martinista é justamente botar uma certa ordem nessa iniciação, nessa linhagem tradicional, que vem desde Martinez, de Pasquali, Jacob Boehme, etc., e fundamentar com um currículo de estudos, com lista de livros, organizar, organização, organizar esse conhecimento, que até mesmo em termos de passagem por centenas, ou talvez, vamos dizer, dezenas, mas acho que na casa das centenas, de ritos maçônicos mesmo, já trazia uma certa confusão, né, para as pessoas que buscavam. E ali, com isso, ele estabelece um modelo iniciático mais interno, papos com a ordem martinista e o Supremo Conselho, né, entre 1888 e 1891, ele estabelece uma organização de conhecimento. Ou seja, aqui nós vamos estudar
Cabala, nós vamos estudar o tarô, nós vamos estudar os princípios da magia, simbolismo, analogia, né, e etc. E ele monta um currículo, ou seja, ele dá ordem, ele organiza quase como se fosse uma escola. Ele cria uma escola, né, mais voltada ao caminho do Claude Saint-Martin, que é a via cardíaca, ao mesmo tempo que você tem correndo paralelo à ordem martinista a Godendal, que é mais ocultista, né, mais no sentido da prática, e que desenvolve métodos próprios, etc., dentro da tradição mais, digamos, do ocultismo, né, separando o ocultismo de misticismo aqui. E, então, são escolas que colocam ordem e que têm um currículo e que propõem trabalhos e propõem a ordem cabalística da Rosa Cruz, que é como se fosse uma ordem, era, de uma certa maneira, uma ordem interna ao KRC, né, da ordem martinista, lá de Papos, né, e que hoje não é mais a ordem martinista, que continua funcionando lá em Paris, mas era como se fosse o 5º, 6º, 7º graus, né? A ordem cabalística era no sentido de você se iniciando bacharel em Cabalá, mestre e doutor, eram os 3 graus, sendo que os 4 primeiros graus seriam os da ordem martinista, né? O primeiro, segundo, terceiro, que ele tira, obviamente, da tradição universal que a própria maçonaria tem, e o iniciador, né, o SI, né, como 4º grau. Então, acho que é perfeita essa analogia que você coloca. Sim. Sim, e se do ponto de vista da estrutura, ele vem e cria uma espécie de currículo, né, como muito bem colocou Adílio, do ponto de vista do conteúdo, ele vai revestir esses conhecimentos de uma linguagem quase que enciclopédica. Lembrando que havia uma forte influência do movimento enciclopedista ali. Então, quando a primeira coisa que nós temos impressão quando lemos a obra do Papos é a sua erudição. E essa erudição vem muito na esteira dos enciclopedistas. De maneira que é uma organização quanto à matéria e quanto à forma, para usar a linguagem aristotélica. Então, ele se propõe a trazer, por um lado, o conhecimento místico e, de certo modo, oculto, passível de ser acessado, mas, por outro lado, ele institui uma série de modos de se verificar, entre aspas, o mérito daquele que está acessando e de que modo ele vai chegar até certas camadas desse conhecimento que estão superiores, o que vai ser perpetuado pelas ordens, como o Adílio muito bem coloca, né? E sem dúvida alguma isso vai ter reflexos também em Terra Brasília. O Adílio é um dos grandes estudiosos desse assunto no Brasil, pode até nos falar bastante a esse respeito, mas isso vai ter ecos e que estão vindo lá da França. Arrisco dizer, com pouquíssimo medo de errar, que esses ecos estão vindo desde o final do século XVII e vem num crescente, né? E vem no século XIX e XX a eclodir na forma como a gente está vendo da constituição de ordens e na constituição desse conhecimento na perspectiva do Papos e de alguns outros ocultistas, mas hoje falando do Papos, né, dentro dessa perspectiva que ele traz. E aqui, o que eu queria propor era até, de repente, a gente olhar para um outro lado, né? Então, tem toda essa erudição. Deixa eu até virar minha câmera aqui para ficar mais adequado olhando para vocês, né? Tem essa questão da erudição é interessante, porque daí eu parto, então, do entendimento de que foi através do estudo, do aprimoramento, do aperfeiçoamento que se chegou a um determinado nível do conhecimento onde ele conseguiu, inclusive, estruturar a sua própria obra, né? E aí eu coloco de uma forma um pouco mais popular, no sentido de... nós tivemos recentemente a participação de uma pessoa aqui, uma convidada no nosso canal, e não é a primeira pessoa que nos relata que nessa jornada, através das perspectivas místicas, mágicas e ocultas, primeiro veio a experiência no sentido de vivência sobre aspectos nesse sentido, e depois veio a erudição, né? E eu estou até fazendo uma conexão com o que o professor Adílio falou,
dessa questão daqueles que incautos foram e chegaram à loucura, chegaram a momentos perturbadores de suas próprias vidas, né? Como algumas pessoas que nos relatam, de pessoas com quem a gente já conversou aqui, convidados, que beiraram esse momento de quase insanidade por conta de não compreenderem aquilo que aconteciam com elas, né? Das manifestações que ocorriam. Se eu estiver fazendo alguma correlação muito equivocada, os senhores me corrijam, mas é importante ver essa questão do erudito chegando ao conhecimento de pessoas que querem ter, então, esse conhecimento, e existem aquelas pessoas que nativamente, e eu não saberia explicar o porquê, tem essas conexões, tem esse véu não tão bem posto, que conseguem fazer essa conexão, né? No próprio estudo tanto de Pappus quanto de outros autores que os senhores queiram citar, como é visto isso pelo, não sei se pelo Pappus ou pela própria percepção dos senhores, né? Esse véu não existindo para pessoas que não têm ainda essa erudição, né? É algo paranormal, num conceito mais amplo, ou como os senhores observam essa manifestação em pessoas que não têm por essência o estudo e logo a própria compreensão do que ocorre com elas? Quer falar, pá? Ok. Bom, inicialmente eu diria para vocês que sim, há uma série de questões ao que o Pappus vai aludir que poderiam muito facilmente ser colocados como paranormais quando vistas hoje, especialmente no que diz respeito à maneira como ele está concebendo manifestações místicas. Sim, isso por um lado, ok, poderíamos ver dessa forma. Por outro, não podemos nos esquecer que o viés que ele está adotando é justamente o viés de compreender essas manifestações místicas, esses modos de relação de outra realidade com essa relação, como parte de uma integralidade, como essências, como muito bem colocou o Alexandre no início, né, como uma espécie de função da realidade. Então, o que está acontecendo aqui é uma f de x. E esse x está sendo projetado desde outro plano. Ora, para quem conhece os dois planos, não há surpresa. Para quem não conhece, está tomando contato agora, sim, é uma manifestação paranormal. Ela rompe com a ordem do cotidiano, ela rompe com a normalidade. Uma aparição, por exemplo, ou até uma predição. A própria utilização, como o Alexandre disse em outro momento, né, de uma redução teosófica para a resolução de alguns problemas, ou mesmo para a explicação de conceitos matemáticos, à primeira vista, é uma manifestação paranormal. Mas isso o Pappus vai entender como um aspecto simbólico daquilo que tradicionalmente era chamado de magia. Vejo mais ou menos dessa maneira, e acho que o Adílio pode trazer um pouco, ou talvez muito, eu diria, né, a esse respeito. Essa questão da paranormalidade ou de manifestações não normais, né, é o que move a maioria desses homens, além da erudição, que nós já discutimos aqui, vou voltar nisso. Quando o Pappus, por exemplo, vai falar lá sobre o astral das coisas e os raios invisíveis, que eu mencionei no início, justamente para fazer esse link com o que a gente chama de não normal, né, o além do normal, e o que ele vai tentar justamente colocar aquele aspecto de uma explicação que não dependesse de uma religiosidade para explicar, justificar isso. Então, isso de uma certa maneira é o que vai diferenciar as ordens das religiões. A gente não pode esquecer que contemporâneo ali a Pappus, em algum grau, o Espiritismo, desde a sua origem,
já era algo muito falado nos Estados Unidos e na França, muito antes de Kardec. Tá? E esses fenômenos, como o de Mesmer, né, que a gente chama de mesmerismo, que a gente já comentou hoje aqui brevemente, tudo isso, de uma certa maneira, não tinha uma correlação com o que a academia podia explicar, principalmente depois, né, do iluminismo, das questões, em que houve uma certa separação realmente das ciências ditas acadêmicas dessas ciências da antiguidade. Então, a astrologia se separou da astronomia, a química da alquimia, por exemplo, a matemática se desenvolve muito, até por causa da engenharia na França, após a Revolução Francesa, e vai alcançando outros níveis que são realmente beirando até, às vezes, algo bem abstrato, mas que, como disse o Laplace, né, prescindia da hipótese de Deus, de ter que ter um criador. Então, ao mesmo tempo, esses fenômenos de cura, aquelas manifestações que a gente vê das irmãs Fox nos Estados Unidos, aquelas manifestações que o Kardec vai trabalhar, não tem uma explicação acadêmica, normal, racional, metodologicamente, descrita como científica, etc. E aí, eu acho que entra o reavivamento em outras bases do trabalho do Papus, né, claro, e não deixa de ser também o trabalho do Kardec, que faz também uma experimentação, faz toda uma metodologia, baseada numa metodologia científica, para poder separar aquelas que seriam as questões do livro dos espíritos, etc., com dezenas e dezenas de pesquisas que ele faz. Há uma metodologia aí. Tá? E o Papus vai fazer a mesma coisa do lado de cá, só que remetendo a uma, como eu disse, a uma não necessidade de intervenção, de ter um mediador, de um espírito entre a pessoa, o ocultista, o místico, etc., e o outro plano, né? E prescindindo também da questão de lidar com, na visão, né, mais ocultista, principalmente mística, prescindindo da visão de lidar com espíritos, né, para que você tivesse determinadas manifestações. E aí é que eu acho que o que ele compra bastante da ideia de Jacob Boehme e Saint-Martin, do Escola de Saint-Martin. Acho que aí que é a raiz daquilo que se torna realmente o que o personagem, né, ou a personagem que a gente conhece como Papus. Perfeito. Não sei se respondi aí, eu e o Pablo respondemos. Não, mas... Perfeito. Porque era justamente nesse sentido que eu queria chegar, né, porque lá no início eu falo dessa abordagem do respeito que a gente tem às individualidades, né? Então é justamente isso, o respeitar enquanto esses fenômenos ou aquilo que está para além da normalidade acontece individualmente, ao invés de se pensar em algo do coletivo ou desmerecer porque aquilo não pode ser replicado num coletivo, numa experiência de laboratório, né? É por isso que cito também essa situação de uma convidada nossa que relatou que beirou a insanidade a forma como as manifestações ocorriam na vida dela até ela entender, né? Então aí se fala então da próprio desenvolvimento da mediunidade, né? Das idades onde isso pode ocorrer, na infância, onde isso tende a popular mais a realidade das crianças, passa-se num período da adolescência onde isso ocorre talvez como um apagão e depois vem talvez um entendimento melhor e aí uma forma de trabalhar com isso, né? Mas muito sempre focado na perspectiva do que a gente ouve, do como cada indivíduo observa isso e como trata isso, né? E qual até a conexão dele às vezes com a religião, que felizmente para algumas e infelizmente para outras formas de ver a espiritualidade, tratam isso como algo extremamente negativo. Vou usar um termo só para ser um pouco mais compreensivo, demonizando, né, aquilo que ocorre, e para outros entendendo como aquilo faz parte, e às vezes faz parte até do que é a tradição dentro daquela família, conforme a espiritualidade ocorre entre membros daquela família, né? Como se fosse uma tradição mesmo, né? Não teria outra palavra. Bacana. Sim. Exato. A ideia eu acho que a grande... Desculpe, só uma
uma opinião rapidinha, para não atrapalhar, eu acho que a grande contribuição que as organizações iniciáticas vão trazer é justamente buscar a explicação e o desenvolvimento individual de cada membro de determinada tradição, sem ter uma conotação dogmática religiosa, né? Ou até para aqueles que não queriam, uma espécie de conexão, de comunicação com os espíritos. Ou seja, o misticismo, segundo a John Fortune e alguns outros grandes escritores, o próprio Papus, fica claro que o que diferencia o ocultismo do misticismo é justamente de prescindir de que o místico não precisa de um intermediário para falar com um altíssimo, um astral, ou com Deus, seja o que for, né? O ocultista, muitas das vezes, vai recorrer a determinadas entidades que possam ser evocadas, não invocadas, né? Evocadas, trazidas para realizar um determinado trabalho, né? Ou até mesmo criadas, né? Você pode criar elementais artificiais, por exemplo, né? Então, esses caminhos dão uma certa autonomia ao ser humano, né? Não, digamos assim, é um caminho que, claro, talvez seja mais árduo, né, psicologicamente, que você tem que trilhar seu próprio caminho, e isso exige um equilíbrio emocional e psicológico muito forte, e erudição, mas, ao mesmo tempo, também te dá uma independência nos sucessos. A cada passo que você vai tendo sucesso, vai te dando uma independência, né, e uma evolução interior maior. Essa é a perspectiva das ordens. Sim. Nesse sentido, eu diria que as ordens iniciáticas, dentro dessa perspectiva, elas vão promover também, além das iniciações exteriores, autoiniciações. Iniciações nas quais o indivíduo vai travando contato com os mistérios, e são mistérios, não tem outro nome para chamar isso, da natureza, porque, justamente como você coloca, Luciano, desde um ponto de vista individual, eles possuem uma singularidade, ainda que estejamos diante de fenômenos muito próximos. Então, a minha experiência não pode ser transposta, por exemplo, para você, ainda que estivéssemos diante do mesmo fenômeno. As ordens iniciáticas te ajudam nisso, porque ao trazerem certos fundamentos de uma tradição primitiva, e codificados de maneira que tenham a linguagem desse tempo, a modo desse tempo, que foi uma preocupação do Papus, eles te dão acesso também a essa realidade interior. Então, veja, estamos diante de um processo exterior de iniciação, formal, instrutivo, com currículo, graus e tudo que se possa pensar do ponto de vista cerimonial, e um grau interior de iniciação, que alguns não vão alcançar. Algumas pessoas em várias ordens iniciáticas vão progredir deveras, mas se você olhar, às vezes o cara não, por alguma falha do sistema, às vezes o cara nem avançou muito do ponto de vista da sua auto-iniciação. Mas, de todo modo, ela te ajuda a ter esse parâmetro. Ela te ajuda no momento, por exemplo, em que você tem diversas religiões possíveis, mas nenhuma delas te atende, e ali você tem um caminho que não é religioso, que às vezes te conecta pelo coração, pela via cardíaca a uma religião. E aí você não precisa daquela religião como substrato para a tua razão, para a tua formação espiritual. Você tem nela uma ligação, às vezes, de amor, de devoção, mas você nem é, digamos, entre aspas, um fiel ou um praticante. Mas alguém que chega a se reconectar à religião. Então, essa maneira, que aliás o Papus era um sujeito profundamente religioso, inclusive, né? É bom lembrar disso, né? Mas assim, esse modo diferente de abordar a existência vai possibilitar, por exemplo, sair do dogmatismo, que afasta e faz, por exemplo, com que no Brasil, eu repito isso à exaustão, toda forma de magia ou misticismo no Brasil pode ser resumida a uma palavra, que é macumba. Então aqui, por exemplo, tem 4 macumbeiros nesse momento, né, discutindo sobre o Papus, que era um grande macumbeiro francês. E essa é exatamente uma das questões que eu ia querer colocar aqui para os professores, né? Que o professor Pablo também mencionou anteriormente ali, né? Então essa influência vem da Europa, né, para cá, né? E daí sim, a influência que o Papus
teve aqui no Brasil, né? Como é que se deu, quais foram as influências? Os professores puderem. Adílio? Bom, vou falar um pouquinho, passar também para o Pablo. Pois a influência do Papus aqui é muito grande. Vários trabalhos que a gente conhece hoje surgiram a partir de iniciações dadas na ordem martinista que ele cria, né, que ele organiza, como a gente já mencionou aqui, que a gente chama hoje, alguns chamam de ordem, ainda está funcionando, né, em Paris, que alguns chamam de ordem martinista de Papos, ordem martinista de Paris, mas é OM, né, a ordem martinista. E que ele fez questão de espalhar essa iniciação martinista como uma condensação desse caminho místico, iniciático, dessa via cardíaca, que a gente também já comentou. Ele fez questão de espalhar isso ao máximo que ele pôde, pelas Américas, pela América do Sul, para o Egito. Ele mandou pesquisadores, membros da ordem martinista lá no Egito, e aqui no Brasil, pelo menos a gente sabe que por volta de 1900 funcionava uma loja martinista, um grupo martinista, às vezes é chamado de grupo, às vezes é chamado de loja. Em 1900, essa loja Luz Invisível, que de uma certa maneira espalhou essa visão mais mística a partir das obras que também começaram a chegar aqui em francês, do próprio Papos, e que, por exemplo, vão dar origem quando o Dário Veloso toma conhecimento. O Dário Veloso, que é fundador do Instituto Neopitagórico, vocês que são de Curitiba, sabem melhor do que nós, né? Então, o Dário Veloso, em 1904, vai ter contato com o doutor Generoso Borges, se me falha a memória, e que já tinha uma carta de Papos para representar o M no sul do Brasil, né, na região de Curitiba. Então, a partir da Luz Invisível, dessa loja Luz Invisível, vários membros que foram fazer parte do Instituto Neopitagórico, com o Dário Veloso, começaram a difundir e a propagar o martinismo. E aí, nós vamos ter uma expansão até São Paulo, e também no sul do Brasil, com o Valdomiro Lorenz, que também é um nome que tem que ser lembrado aqui no Brasil, uma pessoa que está dentro da paranormalidade e falava aproximadamente 100 línguas, entre dialetos vivos e mortos, inclusive, sem nunca ter tido acesso à biblioteca, inclusive, de algumas dessas dezenas, né, de línguas. E o Valdomiro Lorenz, e também, ao que parece, ele era um martinista, um SI, que também iniciou, ao que parece, várias pessoas no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, a região sul é muito importante para essa expansão do pensamento papusiano, sabe? Não só através de grupos martinistas que foram se organizando e chegando até São Paulo, como eu falei, e depois também chegaram ao Rio de Janeiro, mas também porque a partir dessa iniciação martinista, algumas pessoas como o Dário Veloso tiveram a intuição de organizar, a partir da filosofia ou a partir de outras tradições que eles faziam parte, outros grupos, como, por exemplo, né, o Instituto Neopitagórico. E em São Paulo, a gente tinha o Dr. Horácio de Carvalho, que é muito pouco falado aqui no Brasil, e que tem algumas poucas obras disponíveis, e que, de uma certa maneira, vai ser muito importante para iniciar martinistas em São Paulo, por volta da mais ou menos 1907, por aí, ou seja, tudo muito contemporâneo ali com o sul do Brasil e etc. E vai iniciar, por exemplo, no martinismo, o Antônio Olívio Rodrigues, que é o fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que foi uma das maiores organizações em número de membros, inclusive, que o Brasil já teve, chegando uma época, no seu auge, a mais de 100 mil membros no Brasil. Então, a influência martinista, né, no Instituto Neopitagórico que ainda existe, o Círculo Esotérico que ainda existe, dessa primeira década do século XX, é uma espécie assim, de explosão do pensamento místico via Papos, no Brasil, em especial na região sul e sudeste. Né? Então, são trabalhos que, de uma certa maneira, dão origem ao martinismo aqui, que vai se desdobrar a partir da ordem martinista, né, de Paris, a partir de Papos, mas que vão dar origem a outras organizações também importantes, como
a gente mencionou aqui. O Valdomiro Lorenz, que de uma certa maneira usava isso também lá no sul do Brasil, junto ao espiritismo. Ele tentava, com a mediunidade dele, né, que ele era um taumaturgo, né, ele era um curador, ele tinha... Existem vários relatos, até ainda de descendentes da família dele, das manifestações paranormais que ele causava no mundo físico e das curas que ele provocava, sem contar o que a gente já mencionou aqui das línguas, né, de aproximadamente 100 línguas. Foi o primeiro a escrever um livro sobre Esperanto, se não me engano, aqui no Brasil, né, o Valdomiro Lorenz, o primeiro a escrever um livro no Brasil de Cabala. E ele tem vários ineditismos, né? Vai trabalhar com Antônio Olívio Rodrigues na revista, no Almanac Pensamento, que vai dar origem à editora Pensamento, depois que a gente tanto conhece, já abrilhantou tanto, né, as nossas prateleiras com várias obras. Então, isso tudo começa com o artinismo papuziano, né? E que vai atingir esse auge na primeira década na América do Sul, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, no Paraguai e até mesmo, o que parece, na América do Norte, que só vai sofrer uma certa interrupção quando o Papus morre repentinamente em 1916, no meio da Primeira Guerra. Que realmente a Primeira Guerra Mundial é uma quebra de paradigma ali na Belle Époque francesa, e é uma quebra também desse paradigma, dessa Belle Époque espiritualista, que ao longo dessa primeira década fez com que essas tradições surgissem, essas iniciações surgissem quase ao mesmo tempo. Tanto que o ano de... Vou encerrar, estou me alongando muito, né? Mas o ano de 1909, por exemplo, é o ano que surge o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que o Papa está espalhando várias dessas cartas no sul do Brasil, que o Spencer Hughes recebe a iniciação em Toulouse, na França, que vai dar origem à antiga e risca Ordem Rosa Cruz depois. Tudo isso ao mesmo tempo. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento também de 1909. Então tudo isso surge nesse ciclo espiritualista que é mencionado nos Manifestos Rosa Cruz, desde o primeiro, o Fama Fraternitatis, o Confessio e as Bodas Alquímicas. Esse ciclo de atividade e inatividade, ele tem um início ali, uma explosão nessa época, e o Papus é um dos grandes pavios, né, ou talvez a pólvora de boa parte disso que a gente está falando. Sim. E só fazendo uma espécie do que os antigos filósofos diriam, né? Só fazendo um corolário do que Adílio disse e aplicando muito, muito rapidamente uma técnica de redução teosófica, 1909 é 2. Né? E aí a gente tem o simbolismo do número 2, né? Como estabilização e como o próprio, entre aspas, casamento, aí colocado. A própria ideia de desdobramento que está na mística do número 2 está aí aparecendo no ano de 1909. Bom, casual, não, porque não creio em acaso, mas tem aí, se eu fosse utilizar um viés dentro da obra do Papus, remetendo à numerologia, usando uma redução teosófica, eu veria nessa expansão que o Adílio relata, uma expressão do número 2 aí aparecendo muito fortemente, né? 1909 é 2, né? Porque na 19 que é 2. É isso. Seria por redução teosófica. Isso. Aí, ó, já temos uma utilidade. Já dá para fazer muita coisa legal. E eu estava procurando aqui Valdomiro Lorenz, né? Porque eu não tinha ouvido falar, tô buscando algumas coisas não. Fotos e livros, né? Pena que só tem livros já saíram de edição, né? Estante virtual e tudo mais, que a gente pode até colocar aqui para o pessoal que tiver interesse, né? Por favor, professor Adílio. Valeu. Não, tem. Você ainda encontra o livro de cabala dele, e eu vou dar uma olhada aqui, mas você ainda encontra umas 2 obras, pelo menos, do Valdomiro Lorenz, acho que na Pensamento, se não me engano. Que eu acho que poxa, uma pessoa dessa, né, com uma erudição dessa, deveria ser muito mais mencionado, muito mais valorizado, né? A gente... Realmente. Possível, o que eu encontrar de material aqui, eu vou colocar aqui na descrição para o pessoal que quiser acessar, né, ou seja, para fazer download ou até mesmo a compra aqui.
tem nos livros dele, vou deixar para todo mundo aqui na descrição. E de repente pode ser até algo assim, a gente explorar, entender mais e vir a tê-lo como um tema aqui do Defining Ghosts, né? E aí, professores, assim... Vale a pena, vale a pena. Né? Vale sim. Verdade. E aí, professores, assim, até também não nos alongando muito mais ainda pelo andar do horário aqui, eu queria ainda abordar alguns pontos que foram interessantes, que até o professor Pablo trouxe como sugestão, que apesar de a gente não fazer conexão com o que estávamos falando agora diretamente, eu não gostaria de tirar esse assunto da pauta, porque é do interesse de muitas pessoas que acompanham o nosso canal, até por pessoas que já ouvimos aqui anteriormente, que é sobre o tarô, né, professor Pablo? Imaginando que Papus também tem, e é um trabalho iniciático também, né? Eu acho que todas as ordens têm como uma atividade curricular, vamos chamar assim, de desenvolvimento e entendimento, né? Para Papus não foi diferente. Se o senhor pudesse abordar um pouco do qual foi a abordagem que Papus trouxe, enfim, a percepção que o senhor tem da constituição do tarô com a visão dele da parte esotérica, mística, ocultista? Perfeito. Tá ótimo. Bom, eu vou começar falando do próprio anagrama, né, da palavra tarô. Né? Tarô, rota, ator e torá. E aí a gente vai falar do tarô. O tarô, ele é abordado na obra do Papus como sendo um reflexo, e aí eu diria reflexo, mais uma vez vou recorrer à analogia com o espelho, né, com o ídolo, um reflexo das possibilidades humanas. E dentro desse reflexo das possibilidades humanas, ele vai trazendo arcanos, e veja bem, a escolha da palavra arcano não é por acaso, porque é diferente de antigo, porque arcano, ele é, além de ancestral, ele é transcendente ao tempo, então ele permanece, né, e aí ele vai trabalhar fundamentalmente com a ideia dos 22 arcanos, porém ele vai fazer isso de uma maneira diferente. Já haviam outras abordagens do tarô à sua época, mas ele vai trazer o tarô a partir de uma perspectiva que reúne cabala, reúne numerologia, tem elementos místicos lá do Egito Antigo e elementos do que ele está chamando de conhecimento trazido dos boêmios, né? Ele vai construir um tarô que é o tarô boêmio. E aí ele dá uma cor europeia a esse tarô. Vou dar um exemplo aqui. Quando vemos a carta do eremita no seu tarô boêmio, vemos que ele tem um cajado e ele tem uma serpente acompanhando-o. E ele possui, ao mesmo tempo, na outra mão, uma lanterna. E aí, quem conhece um pouco da simbologia, quem conhece um pouco até das escrituras, lembrando da Torá, por exemplo, vai fazer uma relação com o cajado de Moisés. Ora era serpente, ora era cajado. A busca pela iluminação interior está representada pela lanterna, que está diante do sujeito. Mas quem é esse sujeito? Esse sujeito está oculto, dando a ideia de que há necessidade de um mestre interior. O eremita remonta ao mestre interior. As vestes dele são marrons, porque a capa é a capa da animalidade, tão trabalhada por Papus na sua obra, né, em que o homem vai se distanciando do animal pela absorção da luz astral, pelo desvelamento dos conhecimentos antigos e pelo domínio daquilo que, de um ponto de vista, poderia ser dogmático, no caso, a religião, representada lá pelo cajado, mas que é utilizado não como serpente que pica, mas como o cajado que vai ajudá-lo nessa ascensão espiritual. Eu dei um exemplo, poderia passar a noite aqui trabalhando, mas essa perspectiva que o Papus está trazendo para o tarô é uma perspectiva fundamentalmente simbológica e que traz dentro do seu baralho, não só nos arcanos maiores, que são os 22, mas nos 56 arcanos menores, uma série de referências também para os iniciados e para os que estão se iniciando. Então, você pode chegar até a iniciação por ter se tornado curioso
a olhar as figuras do tarô e procurar entender melhor o que é aquela simbologia, e aí você tem lá as ordens iniciáticas tratando desses assuntos, ou você pode ser um iniciado e lá no tarô observar que os símbolos estão codificados em determinado sistema de ensinamentos. Então, eu diria, para tentar sintetizar isso, que o Papos vai trazer no tarô que ele cria também uma forma de abordar essa trajetória, esse currículo, essa maneira de hierarquização dos conhecimentos e de sistematização, porém por uma via diferente. Não uma via intelectual, mas uma via lúdica e intuitiva, tal como o baralho de tarô. O baralho de tarô ele até tem aspectos que são técnicos, intelectuais e etc. Mas se esses aspectos não provocarem um certo estado de consciência do indivíduo que lhe torna mais perceptiva essa linguagem simbológica, você não avança nas tiragens, né? Você fica igual eu brinquei, né? Com as calopsitas repetindo ali o que estava colocado no livrinho, né? Então essa superfície. Exatamente, fica na superfície ali, bem rasa, né? Então, assim, e aí no Brasil, isso teve uma importância muito grande, porque justamente a editora Pensamento, né, que o Adílio vai mencionar, ela traz nos anos 60 e nos anos 70 publicações do tarô, do Papos, que levou muitas pessoas a buscarem esse conhecimento a partir do tarô e chegarem, algumas delas, ao sistema de conhecimento cuja matriz está lá nesse ocultista, né? É mais ou menos por aí que eu vejo. Fantástico. E até antes de passar a palavra para o professor Adílio, eu queria até aproveitar o momento de falar que o professor Pablo tem uma obra que está em pré-lançamento, né, pelo Clube de Autores, né, o Tarô para Iniciantes, a Arte Divinatória Desvelada. Não é isso, professor? Sim, ali sim tem uma perspectiva que tem alguma influência da obra do Papos, e eu acrescento mais alguns elementos ali, trazendo na tentativa de trazer o tarô de uma maneira ao mesmo tempo técnica e ao mesmo tempo próxima de quem quer um mecanismo divinatório e quer uma ferramenta à mão. Então tem exemplos de tiragens, tem muitos significados possíveis para os arcanos menores, e eu coloco no apêndice, que é a parte que normalmente as pessoas colocam menos coisa, eu coloco no apêndice justamente a análise dos arcanos dentro de uma perspectiva psicológica e, por que não dizer, arcanológica, né? Tentando ir nos fundamentos de cada arcano. Então, tá aí, tá à venda no Clube de Autores, está à venda, também consegue, né? Porque aí vai remeter ao Clube de Autores pela Amazon também, e tá aí. Uhum. Quem se interessar. E é pena, entendendo, né, que a Roberta, nossa querida colega, não pôde participar com a gente, mas é uma pessoa que estaria, acho que, brilhando os olhos a ver e brilhando aos ouvidos, se isso pode ser dito, ao ouvi-lo falar de tarô, porque ela é uma entusiasta, estuda não só o tarô, como a outra porção que é a Torá, a Cabalá, enfim, ela estaria, acho que, vibrando aqui em poder ouvi-lo. Professor Adílio, eu não sei se eu lhe cortei ali, peço desculpa se ia fazer alguma associação ao que o professor Pablo falou. Não chegou a me cortar, não. Eu poderia só complementar que dentro dessa caminhada que o Papos fez, ele está fazendo uma espécie de... Ele está realizando uma tarefa que todos os grandes estudiosos dessas tradições mais interiores, mais internas, fazia, e que acabou muito consolidado com o aspecto da Godendal, que é contemporânea a esse auge do Papos, na última década do século XIX, que é uma consecução mística, uma consecução mágica de você ter o teu próprio tarô. E é por isso que existem tantos tarôs. Esse era um trabalho que, depois que você atingia um determinado grau de práticas internas, de erudição e etc., você criava um livro, que o tarô não deixa de ser um livro, né? Com seus próprios símbolos, com a sua própria assinatura,
tanto que o Oswald Wirth, por exemplo, que também é ligado ao martinismo, etc., assim o fez. A gente tem vários outros, né? Então o tarô do Papos, ele não só na sua obra com o mesmo nome, né, o Tarô dos Boêmios, né, que é do Papos, mas as cartas em si, o livro da Pensamento, refletem, são um resumo, na minha modesta opinião, são um resumo daquilo que ele deixou para a posteridade nas suas várias iniciações, nas suas consecuções interiores, etc., e no que ele aprendeu com Philippe de Lyon, né, o mestre Lisieux, que era o mestre de Papos, né, que a gente não pode esquecer, que é pouquíssimo falado, assim como o Valdomiro Lorenz, a gente tem, fala-se muito menos do que ele merecia. Só fazendo um parênteses em termos do Valdomiro Lorenz, fazendo uma justiça, no Brasil eu só conheço um livro que fala do Valdomiro Lorenz, mas que está esgotado, da Luciana Novinsky, que é lá do Rio Grande do Sul, e para quem eu mando um grande abraço, e que eu adquiri o livro dela ainda quando existia, que fala assim, tem fotos da família, etc. Então, assim, em relação, fechando parênteses, né, em relação ao tarô, eu acho que ele vai ganhar uma outra importância depois com Jung, lá na frente, só para complementar. Ou seja, o Jung vai trazer no século XX, depois de um certo hiato dado para a Primeira Guerra Mundial, e talvez até mesmo pela Segunda Grande Guerra, que também perseguiu os martinistas, os maçons, etc., e eles tiveram que se espalhar pela Europa. O tarô com Jung, ele volta a ter uma grande expressividade, né? E todo o trabalho do Papos volta a ganhar uma grande força a partir de 1951, 52, com a retomada da Ordem Martinista de Paris, que é a ordem original de Papos, e com essa influência que a família de Papos recebeu do mestre Philippe de Lyon, que, como eu disse, tem pouquíssima coisa escrita, né? Eu acho que só existe no Brasil uma coleção em 4 volumes esgotada, né, sobre o Philippe de Lyon, se não me engano, é do Sedayot, se não me falha, é do Sevananda, né, se não me falha a memória, e que não, assim, já está esgotada há muito tempo. 4 volumes para descrever um personagem fantástico que foi o mestre de outro personagem fantástico, foi o Papos. Perfeito. O que particularmente me levou a olhar no momento em que ainda não lançava um olhar por nenhuma ordem iniciática ou pelo ocultismo, e sim só a religião, o que me fez olhar para tarô de uma maneira geral foi justamente na formação como psicólogo ter conhecido Jung. E a forma como o simbolismo para ele é tratado e como isso... Eu fui buscar atrás de referências, né? Então, ir atrás do que símbolos continham, e aí chegar no tarô foi uma consequência, né? Como curiosidade e depois como uma forma de compreensão mesmo, depois de iniciado. E perfeito. Professores, acho que aí para caminhar para os nossos últimos minutos, eu gostaria de entender qual é a visão. Nós estamos falando então desses eruditos, daqueles que hoje nos podem entregar, ou já há um bom tempo podem entregar aqueles que querem ter o conhecimento, ter acesso a isso. Como é que a gente poderia, ou a gente pode imaginar que além desses eruditos, nós, nos dias de hoje, teríamos, e não é nem questão de ter nomes, mas nós teríamos figuras que sejam tão representativas para o ocultismo, esoterismo, enfim, nos dias de hoje, pessoas que ainda produzem conhecimento sobre, ou esse, e eu vou ser bem provocativo na minha pergunta, né? Existe hoje ainda conhecimento a ser produzido sobre esses assuntos? Novos, em termos de novo? Eu acho que são 2 perguntas instigantes e difíceis, né? E eu não vejo hoje grandes autores no nível dessa geração, em quantidade e em qualidade dessa geração que a gente menciona, né? Nós estamos falando aí segunda metade do século XIX e vamos aí até a primeira metade do século XX. Esses 100 anos. Acho que houve um ciclo, um ápice, e aí eu acredito muito naquela questão dos 108 anos que os manifestos falam,
de que nessa senoide, né, nesse crescer e decrescer, depois renascer, depois morrer novamente, assim ao longo das eras, eu acho que hoje a gente vive uma certa mesmice, um hiato. Aí a gente cai naquilo que falou antes. Nós temos um hiato e uma repetição constante das mesmas coisas e do que esses grandes pensadores escreveram. Eu vejo muita coisa sendo escrita hoje e colocada como novidade, mas que beira a sandice, na minha opinião, para ser bem direto e bem sincero. E quando você vai testar os sistemas, eu posso dizer porque já o fiz de várias tradições para ver se realmente funcionavam, não funcionam e, além de não funcionarem, são perigosos. Um tipo de, vamos dizer, até de manifestações psicológicas, se nós formos ficar na questão dos símbolos, manifestações psíquicas, que você acaba provocando em si mesmo e ao seu redor. Então, eu acho que hoje a gente vive uma certa aridez de qualidade e que a gente, talvez por uma ironia do destino, acabe fazendo desdobramentos de tudo que foi colocado na base por esses grandes nomes, e a gente tenta fazer alguns desdobramentos em cima disso, estudos particulares, mas não na qualidade e quantidade que você via, por exemplo, o Papus fazendo. A quantidade de obras que ele deixou, por exemplo. Vamos falar. Isso sem citar os... assim, podia listar vários nomes contemporâneos e anteriores. A gente já falou no início. Os antecessores da onde ele bebeu, a fonte para onde ele ia estudar nas bibliotecas de Paris, e que deu origem a tantos artigos, tantas obras que ele deixou, algumas nem publicadas no Brasil e outras nem publicadas mesmo na França, que estão no arquivo da Ordem Martinista lá em Paris. Perfeito. Sim. Sim, dentro desse ponto de vista, eu diria que se existe algum grande místico, algum grande ocultista, nesse momento ele está oculto. Né? Nesse momento ele está oculto. A gente não sabe onde ele está. Né? Pode ser até que exista, mas ele nesse momento está oculto. Né? E aí eu compartilho da opinião do Adílio e vou mais além. Eu diria ainda, correndo o risco de ter uma opinião até bastante radical, que sai iconoclasta, há hoje um movimento grande no sentido de destruição do que foi estabelecido. A ideia de que todo mundo pode ser mestre, por exemplo. Confie nisso. Você vai ver o que vai acontecer contigo, amiguinho. Você já é um mestre. Você leu 2 livros do Harry Potter e leu uma orelha de livro do Papos. Você já é um mestre. Assistiu Fantasia da Disney, né? Assistiu a Fantasia. Você já é um mestre. Quer trabalhar com magia elemental? Veja o desenho do Avatar. Você já sabe o que é. Ora, na verdade, o que está acontecendo hoje é não só uma dessacralização do conhecimento arcano, como um desserviço muito grande de uma certa cultura de massa que vai excluir e colocar numa certa marginalidade justamente conhecimentos de mestres anteriores, dificultando para aqueles que querem ascender espiritualmente, até mesmo poderiam inovar, essa trajetória. Não é por acaso, e aí é o que vem de mais polêmico que eu vou dizer, não é por acaso que justamente nas grandes redes de circulação, na internet, em outros meios de comunicação, nós vamos ver um destaque muito grande para pessoas que eu não vou entrar em detalhes, não vou entrar em nomes, não quero problemas jurídicos, mas pessoas que se enquadrariam bem ao que se dizia dos adivinhos romanos da época de Cícero, no qual se dizia que eles não conseguiriam se olhar no espelho sem rir. Né? E temos muitos assim. Vocês vão ver agora, na virada do ano, que vão aparecer em profusão milhares de magos com previsões aí sobre o que vai acontecer. E aí, quando você vai ver a formação desses caras, né? Então, assim, só para concluir, hoje nós realmente vivemos uma época em que há uma grande difusão de conhecimento, talvez isso possa ser uma espécie de adubo, né, de solo fértil, de conhecimento, não, desculpa, de informação, mas até que ocorra esse ponto de virada, de eclodir novas sementes,
vai ser necessário um novo começo nessa senoide que o Adílio muito bem colocou. Né? Então, realmente, nós estamos aí num ciclo de decadência e de estabilização até uma volta. Né? Eu vejo por aí. Perfeito. Mas eu vejo, e talvez a modéstia dos professores os impeça de dizer isso, né? Como os professores fazendo exatamente esse resgate, né? Porque ambos... Os mestres estão ocultos. Ambos já são, né, professores, né? Então têm títulos acadêmicos e tudo mais, e não se restringiram a fazer somente esse papel, então acabam trazendo, assim como eu, pelo menos na minha modesta concepção, eu acho semelhante o que vocês fazem ao que o Papus fez, trazer, né, a lume essa ideia de que, porque esse talvez seja um grande problema, e a gente vem de uma tradição que acabou colocando o ocultismo mais oculto do que deveria, né? Banalizando a própria mídia que você vê, é sempre num tom de ironia que trata-se desse assunto, né? Quando se vai mencionar alguma coisa que seja até paranormal mesmo, sempre se busca lá uma explicação fantástica, e às vezes a explicação científica acaba sendo até mais fantástica do que uma explicação paranormal que você pudesse dar para aquele fenômeno que está sendo visto. Sim. Mas porque está sendo dito por algo que ao qual é conferido uma oficialidade, né, acaba colocando aquele conhecimento que antigamente não era visto dessa forma como algo fantasioso, de Harry Potter e etc. E é assim que eu acho que as pessoas acabam vendo mais ou menos isso. E os professores não. Então, eu acho que os professores estão trazendo, eu acho que é esse que é o grande valor do trabalho que vocês estão fazendo, que é também, modestamente, a nossa intenção, obviamente, sem ter nem um décimo do conhecimento que os professores têm, né? Fazendo o nosso papel aqui, pelo menos de divulgar. A gente é um bando de curiosos, né? Eu tenho algumas teorias a respeito, mas são teorias filosóficas, né? Não são teorias voltadas para o ocultismo, nem nada, né? Mas o que os professores fazem, eu acho que é fundamental. E se me permite daí, Luciano, eu não sei se os professores querem acrescentar mais alguma coisa, mas a última pergunta eu gostaria de fazer. Então, Alexandre, eu sei até a pergunta e eu acho que vai fechar com uma excelente conexão, mas eu queria só fazer um exercício com os professores no sentido de, há um tempo atrás, eu fazia um exercício assim, eu pensava, bom, eu sou, apesar de psicólogo, eu trabalho hoje com uma área de tecnologia, né? E sempre tentei fazer uma analogia entre o que é a programação da tecnologia da informação, quanto até esses aspectos da própria prática da magia, né? Sempre imaginando que, fazendo a analogia de que talvez a magia tradicional, talvez dê para chamar assim, se assemelha muito às primeiras formas de linguagem que a tecnologia acabou aprendendo. E hoje nós temos formas mais acessíveis de fazer o mesmo do que era feito anteriormente, né? Mas, ao mesmo tempo, estou falando da tecnologia, da programação, mas, ao mesmo tempo, hoje eu já não consigo olhar com a mesma simplicidade quando eu volto os olhos a imaginar que a magia poderia ser praticada de uma forma mais simples. Por isso que fiz aos senhores essa pergunta de como seria esse cenário hoje, quem seriam esses ocultistas do dia de hoje, por conta de não acreditar mais em que pudesse haver uma analogia com uma forma mais simples de lidar com algo que não é nada simples, né? Então foi só essa conexão que eu fiz com o que os senhores encerraram agora há pouco no comentário. Ok.
Legal. Os cientistas, só para rapidinho, eu já escutei várias vezes, né, dizer que os cientistas são os magos modernos, né? Então, o único problema é quando você cai na ciência no mesmo dogmatismo que as religiões do passado, como na Idade Média, caíram, né? Isso impede sempre novas explicações, etc. Então, eu acho que, como foi colocado no início, agora no início foi pelo Luciano, né, pelo Ali, os novos parâmetros da quântica, né, da relatividade, já quebraram muitos paradigmas aí em relação à própria natureza. Eu acho que a tendência com o tempo é que isso vá, o que a gente chama de além do normal, né, o paranormal vai, e como já aconteceram com outras questões científicas, venha a se tornar normais, explicáveis. Eu acho que a tendência com o passar das décadas e séculos é isso. Então, mas não tirando o mérito desse trabalho interno, interior, que esses mestres fizeram e deixaram como legado, porque são trabalhos diferentes que deveriam talvez se conectar, né, o externo e o interno, e acaba ainda a gente ter uma separatividade muito grande. Sim. E uma palavra bem pequena dentro disso, e aí fazendo uma analogia, Luciano, com a questão do desenvolvimento da própria linguagem tecnológica, né, do binário e não binário. O binário e não binário, o 0 e o 1, nada mais são, e aí vou fazer uma redução filosófica e não exatamente teosófica, né? Nada mais são que os movimentos do ser e não ser, já tratados pelo velho Parmênides de Gileia, né? Então, temos aí o 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e cada vez que eles se movem, entre o ser e o não ser, eles geram uma nova realidade. Ponto, não vou nem aprofundar muito, senão a gente abre outro universo aqui, né? Vou parar por aqui, mas eu vejo muito dessa maneira. É como se tivéssemos uma espécie de algoritmo fractal por detrás dessa realidade, e a gente tenta captar com os rudimentos que temos hoje. É como se estivéssemos voltando naquela cena inicial do filme 2001, mas nós somos os símios. E estamos diante do monolito que caiu ali também, tentando entender o que é aquilo. A magia é uma tentativa de entender aquele monolito, né? A gente vai começando a entender aos poucos, né? Então, eu vejo adorei, muito professor Pablo. Adorei a analogia, assim, muito boa. Evitar que a gente fique mais quase 2 horas aí falando, né? Sim. Encurtando, mas não só a Parmênides, né? De quem Heidegger bebeu absolutamente a teoria e descreve. A física quântica está descrita em Heidegger ali. É uma física das relações, em geral, né? O que é o ser? É nada além de uma nadidade ôntica originária, né? Que acaba se manifestando a cada relação como ser há um tempo infinito de ser aquilo mesmo, que daí a gente funda a partir disso um tipo de ontologia. Parmênides e Anaximandro, inclusive, né, o pequeno fragmento que tem de Anaximandro, ele está falando, que eu tenho uma interpretação totalmente diferente da língua grega. Para mim, a língua grega foi mal interpretada durante todos esses anos, né? A gente faz umas traduções, mas é uma tradução que não caberia, dado... Para mim, é mais ou menos assim. Se hoje em dia alguém fosse conversar com um grego, né, mesmo sabendo a língua grega antiga que eles falavam, não conseguiria se comunicar com eles. Eles não entenderiam absolutamente nada do que a gente está dizendo. Não pelos conceitos modernos, mas porque há uma incompreensão. Anaximandro, por exemplo, para mim, está descrevendo o início do tempo, nos pequenos fragmentos. Parmênides também faz esse exercício e traduzem ali as carroças, né, a deusa e etc., como uma série de coisas que acabam jogando como algo místico, né? E daí a explicação é misticismo. Não. Né? Até a tradução bíblica mesmo de João, né, que a tradução grega se aproxima muito do aramaico, inclusive nos objetos aos quais as palavras utilizadas se referem, também dão uma ideia de um início. Não é necessariamente a imagem que foi construída depois, através dessa ressignificação de alguns termos que são colocados ali, né? Mas, enfim, assim, é uma coisa que... Aí, para mim, assim, que é
o mais fascinante de tudo isso, né? É como esses caras, naquela época, conseguiram conceber tudo isso, né? E hoje em dia você vai vendo ali essas coisas aparecendo na frente. A técnica toda, ela acaba tropeçando naquilo, né? E aquilo, nas palavras do... Ainda que eu cito aqui do Fagundes, né? Um dos entrevistados nossos, né? Que diante do monstro não tem muita valia você dizer para ele que ele não existe. Quando ele aparece na sua frente, você não adianta você falar não existe porque eu não sei explicar isso. Tá ali, tá na tua cara, parado. E aí é que vem a minha última pergunta, né? Assim, representantes vós dos ocultistas, é a pergunta que tá na nossa thumb. Teriam os ocultistas da antiguidade um conselho para a humanidade? Hoje. Volta que deu M. Vamos lá. Eu vou começar essa, vou inverter um pouco a ordem, porque isso vai mexer com algo que já disse alguém que eu posso dizer que foi mestre do meu mestre. Tá? E esse sim, um grande ocultista. Ainda que contemporâneo, né? Dentro dessa tradição aí do Papos. Eu diria que o conselho é ainda um conselho válido já desde essa época do século XVIII, século XIX e antes, que é você passar por 2 crivos, qualquer sistema de pensamento. Um primeiro, ele precisa tornar você melhor. Ele precisa realmente tornar você, tanto internamente quanto externamente. Mas o que é ser melhor para você? Sim, a partir do conceito que você tem de melhoria. Essa é a primeira coisa. E a segunda, esse sistema de pensamento não pode conflitar com a realidade das coisas. Mas como assim? Com a concretude? Não exatamente. Com a realidade mesmo. Imagine, por exemplo, que eu crie um sistema de pensamento em que eu acredite que o simples fato de eu acreditar ser rico me torne rico. Olha que tem gente ganhando dinheiro com isso, hein? Mas isso conflita com a minha realidade, ganhando, sei lá, 3 pratas por mês. Eu vou ignorar? Se eu for atrás desse sistema de pensamento, eu estou indo atrás de uma fantasia e não de um sistema místico, de um sistema de auto-iniciação que eventualmente pode até me levar à prosperidade, né? Então esses 2 crivos permanecem importantes. Eu diria que hoje uma chamada que místicos do passado seria a esses 2 pontos, né? Até porque eu já vi alguém dizendo isso, né? E o pessoal não volta, é incrível. O pessoal continua avançando, né? E o senhor, professor Adílio? Eu complementaria o que o Pablo falou, né? Justamente falando de uma coisa que é tão importante para a ciência e que sempre foi importante para essas pessoas todas que a gente já mencionou hoje aqui, que é justamente o uso da imaginação, dos experimentos mentais. Se nós formos pegar grandes descobertas do passado, ou elas vieram, às vezes, por sonhos, como a cadeia do benzeno, por exemplo, que foi fechada com a figura do Ouroboros, ou com os famosos experimentos mentais, como que Galileu, Einstein e outros fizeram para conseguir explicar e revolucionar o que eles queriam revolucionar. Então, acho que o que falta hoje, que eu acho que talvez os ocultistas do passado deixariam como uma possível resposta, a gente está especulando aqui, eu acho que eles falariam isso: se deixem levar pela mente, se deixem imaginar, se permitam experimentar no sentido do conhecimento, ou seja, sem dogmatismos, para que a gente possa romper barreiras que às vezes a materialidade ou o materialismo científico não permite que se faça. E eu acho que só é possível fazer isso com esse determinado crivo se você tem conhecimento. Então voltamos à questão da erudição novamente. Não tem jeito. Ou você estuda, ou você não vai sair do lugar, ou vai acabar num buraco sem fim. Sim, achando que está indo para o lugar certo. Perfeito, perfeito.
e quase que cirurgicamente precisos, nós estamos aí batendo as 2 horas de live e cumprindo com aquilo que prometemos aos senhores, que o sofrimento não seria tão prolongado conosco através da nossa imensa ignorância. Mas que isso, foi ótimo. Professor Adílio, professor Pablo, muito obrigado. Queria só que os senhores pudessem deixar não contato, mas como acessar Sabedoria Arcana, quais são as frentes. Eu sou consumidor do podcast, então eu sei que tem o podcast. Quais outras frentes em que as pessoas podem ter acesso à forma como os senhores professam aí o conhecimento que têm? Ok. Bom, vai lá, Pablo. Eu vou falar. Tá ok. Temos aí o site, né, www.sabedoriaarcana.com.br, que ele é uma espécie de hub que vai abrir para o podcast, para redes sociais. Nas redes sociais, todas elas, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Sabedoria Arcana. Então, nós estamos em todas, estamos em vários podcasts, Deezer, Amazon Music e outros, iTunes, etc. E temos dentro do projeto Sabedoria Arcana, é importante, né? O Adílio é o fundador do Sabedoria Arcana, mas Adílio, é que eu decorei isso tantas vezes que eu preciso falar decoradamente, né? Nós temos ali um selo editorial com diversos livros, né? Entre eles alguns que vocês mencionaram, e temos também artigos, temos várias coisas, inclusive o site está em reformulação nesse momento, e agora para 25, 26 vai conter mais elementos aí para quem se interessar por essa perspectiva de pensamento. Lembrando que teremos mais adiante também cursos e outras atrações aí para o pessoal. Fantástico. Então, professores, mais uma vez, muito obrigado pelo canal e particularmente pelo tanto que sou admirador do que vocês produzem, das pessoas que são. Eu aqui tenho 2 realizações concretizadas essa noite. Poder os trazer para um canal que é uma realização de 2 amigos de infância. Somos cinquentões que somos amigos talvez desde os nossos 5, 6 anos. E se os senhores nos permitirem fazer uma brincadeira aqui, e tem até um vídeo no canal que fala sobre isso, nós tivemos também um batismo iniciático no passeio público, que é uma espécie de um mini zoológico de Curitiba, onde mesmo antes de nos conhecermos fomos batizados pelo... como é que eu posso chamar isso, Alexandre? De uma forma mais educada na frente dos professores. Não tem pelos restos produzidos por um gorila. E eu explico rapidamente só para vocês irem. Descobrimos, depois de um tempo, que nossas mães estavam no mesmo dia nesse pequeno zoológico e que à frente da jaula do gorila muita gente havia, e o gorila, literalmente enfesado, né, na literalidade da palavra, entrou no seu casebre e sai de lá com a mão para trás e batiza as pessoas na grade com o seu produto. E éramos 2 os sorteados, então acredito que temos uns dizem que tem o batismo do fogo, nós temos um batismo lá do Dogs. Mas era só para uma brincadeira, porque é um pouco nossa característica aqui. Mas realmente obrigado, passo a palavra aqui para o Alexandre também, para que ele possa se despedir dos senhores. Eu estou imensamente grato, né? Eu estou extasiado de ter finalmente podido contar com 2 pessoas que representam assim aquilo que eu admiro, né? Essa erudição toda, né? Não só pela formação, porque são pessoas que trazem esse conhecimento e explicam muito bem, muito claramente tudo, né? Então, eu acho que como eu já falei anteriormente, é um papel fundamental. Então, minha honra tê-los aqui conosco, professores. Perfeito. Então, eu queria só agradecer mais uma vez, rapidamente, alguns segundinhos, agradecer a oportunidade, em nome da Sabedoria Arcana, meu nome, acho que o Pablo pode também rapidinho falar, e deixar um convite aqui para vocês, para que a gente possa fazer lá na Sabedoria Arcana um bate-papo com vocês, né,
num tema que vocês queiram tratar, seja paranormalidade e tal. Vai ser uma honra para nós também, como foi hoje poder participar e trocar ideias sobre vários assuntos, né? A partir de Papus nós fomos trocando muitas ideias ao longo de 2 horas que passaram voando. Então, muito obrigado. Tá? E já fica o convite aqui público para vocês. Muito Saudações obrigado. Arcanas. Muito obrigado. Saudações Arcanas. Uma honra. Exatamente. Saudações Arcanas, agradecendo também a oportunidade, reiterando o convite do Adílio, e esperamos em breve vê-los também em mais uma live no nosso canal, e aí trocando, né, experiência, mas dessa vez vocês vindo com o tema de vocês. Certo? Perfeito. Obrigado mais uma vez e até breve. Até breve, professores. Até mais. Muito obrigado. Abraço. Valeu, um abraço. Um abraço. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais.